7, estamos no ar, vamos atualizar-lhe as notícias no telejornal. Tensão no Médio Oriente. O governo angolano, através do Ministério das Relações Exteriores, lançou um plano de contingência para transferir cidadãos angolanos em zonas afetadas. O presidente do MPLA quer novo ciclo político e reforçar o papel estratégico das mulheres do seu partido rumo às próximas eleições. Entre muitos, 3 males que o presidente João Lourenço quer ver banidos: a violência baseada no género, a pobreza e a exclusão social. A mensagem foi deixada às mulheres da OMA. Polícia Nacional, 50 anos pela ordem e pela paz ao serviço da nação, com um olhar no crescimento e na modernização institucional. Vamos a seguir desenvolver-lhe estas e outras notícias. E começamos a dizer-lhe que o Ministério Angolano das Relações Exteriores tornou público que está a monitorar de forma contínua a comunidade angolana residente nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait. Em nota, o Ministério considera a escala da tensão militar na região e os ataques aos países referenciados de preocupante. As autoridades recomendam a comunidade angolana residente a evitar deslocações desnecessárias, permanecendo nas suas residências ou em locais seguros. Recomenda-se ainda ao acompanhamento das notícias em fontes oficiais divulgadas pelos governos dos respectivos países, evitando assim especulações. Em caso de emergência, refere a nota do Ministério das Relações Exteriores, os cidadãos angolanos devem contactar os responsáveis da embaixada em Abu Dhabi e no Dubai através do contacto telefónico 0097 15 44 65 72 25, o conselheiro, em Abu Dhabi. O Ministério das Relações Exteriores informa que mantém permanente articulação com as missões diplomáticas da República de Angola. Diz igualmente que, no quadro das medidas preventivas e em estreita colaboração com as missões diplomáticas de Angola, no Estado de Israel, no Estado do Catar, na República da Turquia, nos Emirados Árabes Unidos e no Reino da Arábia Saudita, foi elaborado e acionado um plano de contingência para salvaguardar a segurança e o bem-estar dos cidadãos angolanos. Neste contexto, foi iniciado o processo de evacuação, tendo o primeiro grupo de 9 cidadãos angolanos, entre eles pessoal não essencial e respectivos familiares. O Ministério das Relações Exteriores continua a acompanhar a evolução da situação e vai prosseguir o processo de evacuação de forma faseada, organizada e segura, em coordenação permanente com as missões diplomáticas de Angola na região. O Ministério das Relações Exteriores reafirma o seu compromisso de proteção e assistência aos cidadãos angolanos no exterior, assegurando que todas as medidas necessárias vão continuar a ser tomadas para garantir a segurança de todos. Sob o signo da unidade e mobilização, arrancou hoje no Centro de Convenções de Belas, aqui em Luanda, o 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, OMA, marcada pelo apelo à coesão interna e ao reforço do papel das mulheres na vida política do país. Na abertura, o líder do MPLA, João Lourenço, destacou o legado histórico da organização e incentivou a preparação para o 9º Congresso do Partido e para as eleições de 2027. O líder do MPLA foi recebido sob fortes aplausos ao entrar na sala do conclave, marcando a abertura do 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana.
As congressistas levantaram-se para saudar efusivamente o presidente João Lourenço, numa clara demonstração de apoio à liderança e à agenda política traçada para os próximos desafios. No seu discurso de abertura, João Lourenço destacou o papel histórico da OMA como um dos pilares estruturantes do MPLA e enalteceu a contribuição das mulheres na luta de libertação nacional, na consolidação da paz e na reconstrução do país. A OMA não é apenas uma organização de massas do partido, é um dos seus pilares históricos e estruturantes. É com as mulheres, com o seu sacrifício, a sua coragem entrega à causa da libertação nacional, da paz, da reconciliação e da reconstrução do país, que o MPLA continua a se afirmar como força dirigente da nação. Continua a ser com as mulheres que o MPLA se fortalece, se projeta para o futuro e se prepara para vencer os desafios políticos, econômicos e sociais do nosso tempo. As mulheres angolanas são o rosto da resistência cotidiana e a base real da coesão social, onde o Estado ainda não chega com a rapidez que desejamos. Muitas vezes são as mulheres das comunidades que asseguram a estabilidade, a sobrevivência e a esperança dos cidadãos. Há poucos dias do início do mês dedicado à mulher, o líder do MPLA antecipou votos de um feliz Março Mulher e prestou homenagem às heroínas da luta de libertação. Aproveito esta sublime oportunidade para o reconhecimento que se impõe, prestando uma justa e merecida homenagem às nossas heroínas, nomeadamente a Diolinda Rodrigues, Irene Cohen, Lucrécia Paim, Teresa Afonso e Engrácia dos Santos, bem como a todas as mulheres que já não se encontram entre nós. Saúdo igualmente todas as mulheres angolanas do campo à cidade, da base aos escalões mais altos da OMA, do partido e da nossa sociedade angolana, que apesar das adversidades continuam a sustentar famílias, a educar gerações, a dinamizar comunidades e a participar ativamente na vida política, social e econômica do nosso país. Num discurso marcado por apelos à mobilização, o presidente João Lourenço sublinhou que a preparação do 9º Congresso do MPLA e as eleições gerais de 2027 exigem uma organização da mulher angolana mais coesa, mobilizadora e presente nas comunidades. A vitória do MPLA será em grande medida uma vitória construída nos bairros, nas comunidades, nos mercados, nas igrejas, nas escolas e nas famílias, espaços onde a mulher tem influência direta e determinante. A participação política da mulher é uma exigência de justiça histórica, uma condição de legitimidade democrática e uma necessidade estratégica para a qualidade da governação. Não há desenvolvimento sustentável sem igualdade de género. Não há democracia sólida sem mulheres nos espaços de decisão. Não há transformação social profunda sem o protagonismo e liderança feminina na política, na economia e na vida comunitária. A OMA deve continuar a ser uma força política ativa na defesa da dignidade da mulher, no combate à violência baseada no género, na promoção da autonomia econômica, no acesso à educação, à saúde, ao emprego digno e à participação efetiva da mulher nos centros de poder. Onde haver injustiça contra a mulher, a OMA deve estar presente com firmeza política, com coragem cívica e com capacidade de mobilização social. O presidente defendeu ainda maior participação política feminina
combate à violência baseada no género, a mutilação genital feminina, a gravidez precoce e ao abandono escolar. Contamos com a OMA nas campanhas de alfabetização, na luta contra a gravidez precoce das meninas adolescentes e suas graves consequências. Contamos convosco na luta contra o abandono escolar dos meninos e meninas, independentemente das aparentes razões evocadas, nos programas de educação sexual e de controle da natalidade. Contamos com a força, a autoridade moral e influência da OMA na luta contra o comportamento criminoso das famílias que expulsam dos seus lares os próprios filhos, acusando-os sem fundamento de serem feiticeiros. A OMA deve levar muito a sério o combate contra a mutilação genital feminina, crime que não pode ser justificado e encoberto por alegadas razões de ordem cultural ou mesmo religiosa. O lema do Congresso, Mulher Angolana, unidas para transformar os desafios em conquistas, foi apresentado como um compromisso político e social no momento considerado decisivo para o partido e para o país. A direção da OMA que vai sair deste Congresso exige-se visão estratégica, capacidade de escuta, proximidade às bases, disciplina partidária e coragem política para enfrentar os problemas reais das mulheres. A mulher angolana ainda enfrenta inúmeros desafios, mas devemos reconhecer que foram feitos muitos avanços que serão consolidados com as políticas públicas e sociais em curso, com vista a assegurar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todos os domínios da nossa sociedade. A OMA deve reforçar o seu papel na mobilização eleitoral, na formação política das militantes, no apoio ao empreendedorismo feminino, na promoção da agricultura familiar, na transição da economia informal para a formal e na criação de redes de solidariedade econômica que fortaleçam a autonomia das mulheres. Queremos um país mais justo, mais próspero e mais estável, com mulheres empoderadas, educadas e economicamente ativas. A mulher angolana é uma força central da transformação nacional, porque quando as mulheres avançam, o país se fortalece e Angola consolida o seu caminho de estabilidade, desenvolvimento e preservação da soberania nacional. O conclave decorre sob o signo da renovação e continuidade, com a secretária Santa a agradecer o apoio do líder do partido e a expectativa na eleição de uma nova direção, assim como a estratégia para reforçar o papel da mulher na vida política, económica e social de Angola, num contexto de preparação para os próximos desafios eleitorais. A secretária-geral cessante da OMA, Joana Tomás, agradeceu ao presidente do partido, João Lourenço, pelo apoio dado durante o seu mandato e por acreditar na competência das mulheres. No momento da despedida, Joana Tomás assegurou que a nova direção da OMA vai encontrar uma organização com bases sólidas para continuar a trabalhar. O CCB vestiu-se das cores do partido MPLA para dar as boas-vindas aos convidados e delegadas ao 8º Congresso Ordinário da OMA. 2021-2026, o ciclo que termina foi de trabalho intenso. Joana Tomás, a secretária-geral cessante, não tem dúvidas de ter dado o seu melhor, reconhecendo imperfeições. No final da jornada, uma palavra de agradecimento ao líder pelo apoio e pela promoção da mulher. Camarada presidente João Lourenço, a OMA continua esta mãe que acredita no seu filho e esta mãe que quando o filho precisa estará sempre presente. Só um líder com uma visão estratégica, coragem política e autoridade moral teria a ousadia de promover uma verdadeira renovação geracional na OMA e no país. A OMA advogou a formação profissional convicta de oportunidades iguais.
Trabalhamos incansavelmente para o empoderamento da mulher e o fortalecimento das competências familiares, promovendo a formação para a geração de renda e iniciativas que elevaram a autoestima e a independência econômica de algumas mulheres. A resiliência feminina norteou o trabalho da equipa que agora cessa mandato. Reafirmamos a nossa presença nas comunidades, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Criamos base estatística da OMA, um instrumento estratégico que nos permite conhecer melhor a realidade da nossa estrutura, a estrutura da OMA. Estivemos firmemente engajadas no combate à violência doméstica. Levantamos a nossa voz contra todas as formas de abuso e promovemos a denúncia e o apoio às vítimas e a educação para a cultura da paz. Lutamos contra o analfabetismo, a iliteracia financeira e tecnológica, conscientes de que o conhecimento é uma das maiores ferramentas de libertação e autonomia da mulher. Momento de festa, mas sobretudo de reflexão para definir o plano de ação e a tese e ajustar os estatutos. A próxima direção encontrará uma organização com bases sólidas. Camarada Carlota, dados organizados e reconhecimento nacional e internacional e, acima de tudo, mulheres mobilizadas, conscientes do seu papel transformador da sociedade. São mais de 2.000 delegadas do país e da diáspora presentes no evento. Nas reações ao discurso do líder, as mulheres entendem que só unidas conseguirão vencer os desafios atuais. A nossa tese tem o lema de Unidas para transformar Angola, liderança feminina, justiça social e um futuro sustentável. E eu acredito que a OMA pode sim intervir, pode exercer advocacia e pode, sobretudo, criar uma plataforma que permita uma defesa mais ampla das instituições públicas a favor da família, da mulher e da criança. Nós temos mulheres hoje a ocuparem lugares que antes constituíam um sonho quase proibido. Hoje temos mulheres representadas no poder legislativo, no poder executivo, no poder judicial. Temos mulheres a participarem amplamente na democratização do nosso país. Devemos continuar a ser a mãe da pátria para que melhoremos cada vez mais as condições para o futuro da nação. A única coisa que eu desejo nas mulheres, não é só da OMA, mas as mulheres de Cabinda Cunene, primeiro, força, segundo, determinação, terceiro, potencialidade. Temos que transformar os desafios nas oportunidades para que as mulheres então possam desempenhar o seu papel na sociedade. A educação é um processo contínuo e permanente que nós, a liderança da OMA, que agora vai assumir com as suas militantes na base, vão ter que primar na educação e na formação da mulher. A violência doméstica é um grande desafio, a gravidez precoce, queremos combater a gravidez precoce e também lutarmos contra o analfabetismo. Preparar-nos com afinco, com capacidade, acima de tudo, com dignidade, que é o que as mulheres angolanas têm, porque constroem a nação. O presidente do MPLA sempre a enaltecer a participação da mulher, os desafios que temos ainda que enfrentar e a participação cada vez mais ativa em todas as esferas da nossa nação. De vários pontos do mundo vieram convidados. Destaque para países como a RDC, África do Sul, Namíbia, Zimbábue, Cabo Verde, Zâmbia e Portugal. O futuro da OMA para os próximos 5 anos passa pelo CCB. Chiesa Silvestre, Manuel Silva, Mateus Miranda, Antónia Bastos, Osvaldo Rocha, Centro de Conferências de Belas.
E o 8º Congresso da OMA foi também marcado pelo assalto das mulheres à sala, com um desfile de produtos da terra e trajes tradicionais. As delegadas estiveram representadas pelas 21 províncias e também pela diáspora. Yolanda Manuel seguiu todos os momentos. Vermelho, preto e amarelo. As cores do partido brilharam no Centro de Conferências de Belas, no 8º Congresso Ordinário da OMA. Festa da democracia, com foco nas linhas orientadoras para os próximos 5 anos. O conclave, que visa a eleição da nova secretária-geral, Carlota Dias, mobilizou delegadas das 21 províncias do país, com o objetivo de organizar e educar as mulheres para a realização dos ideais políticos e sociais. As militantes da OMA na diáspora reforçaram o compromisso com o partido. Com esse novo mandato, nós vamos com força e 2027 será nosso. A OMA em Portugal também, saudável, recomenda-se. Estamos coesas e unidas. Trabalhamos ainda mais para o ano 2027, que essas eleições sejam firmes, fortes e que a vitória seja certa. A OMA da Alemanha vai bem. Está de parabéns por termos aqui alguém a representar e bem representado. Então acredito que vamos sair aqui com grandes resultados, não é? Com os nossos contributos que nós trouxemos a partir da Alemanha. Prepararmos bem, por isso é que estamos aqui, para receber as novas orientações, para que quando formos já temos agendado uma atividade lá. O Congresso representa para as participantes reflexão, fortalecimento da democracia interna, planeamento do futuro da OMA, análise das necessidades das famílias angolanas e rampa de lançamento para as eleições em 2027. A cultura esteve em alta. Assalto das mulheres à sala, com trajes tradicionais, produtos agrícolas típicos da terra, marcaram o desfile que arrancou sorrisos e aplausos da plateia. Destaque para a vice-presidente da República, Esperança da Costa, e da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Animadas, as delegadas vieram de diversos pontos para apoiar o Partido dos Camaradas. Trouxemos a maçambala, trouxemos a fuba de maçango, trouxemos a nossa fruta, o nombé, trouxemos um gongo, o suficiente da nossa província. Que as mulheres da OMA são fortes e vamos atacar em bloco e defender em bloco. Haja chuva, haja sol, a OMA não recua. É aqui onde a gente vem buscar o tudo que temos que fazer. Continua forte e queremos garantir que 2027 a OMA, a província da Lunda Sul, será mesmo 5-0. Estamos preparados para dizer que o Namibe é o celeiro do MPLA. A OMA no Cubango está firme e forte. Estamos prontos para avançarmos. O teatro também esteve em destaque, homenageando a força, coragem e resiliência da mulher na construção da nação e na luta contra a ocupação colonial. Dou meus parabéns à OMA, à mulher angolana, e também dou parabéns ao presidente do MPLA, ao discurso da abertura da mulher angolana. Estamos em festa. O Congresso vai fortalecer cada vez mais a organização da mulher angolana. E os congressos entre nós são sempre um momento de festa, um momento de reflexão do nosso histórico, das nossas conquistas. O discurso do camarada presidente João Lourenço foi bastante elucidativo, como sempre. Reforçou aquilo que são os ditames para a direção da OMA e, principalmente, encorajou-nos a continuar a trabalhar. A OMA tem uma dimensão muito grande. É uma organização antiga, é uma organização experiente. Como uma organização social de massas, tem intervenção na definição das políticas públicas que intervêm na melhoria da vida das mulheres angolanas. É a festa da democracia, a festa da organização da mulher angolana. Ruth Neto, Luzia Inglês e Joana Tomás
Nomes que ocuparam ao longo dos anos o cadeirão máximo da OMA. A OMA reiterou que está forte, coesa e pronta para apoiar o partido nas eleições de 2027. Osvaldo Rocha, Miranda Mateus e Yolanda Manuela TPA, no 8º Congresso Ordinário da OMA. Ora, vamos sair por instantes dos estúdios, vamos ter direto no telejornal, vamos ao encontro da nossa equipa de reportagem que no Centro de Conferências de Belas registra todos os momentos deste primeiro dia do 8º Congresso da OMA. Ora, e está aí nas imagens já a nossa colega Késa Silvestre. Boa noite, Késa. É momento para outros motivos a esta hora. Tens mais notícias? O que é que nos podes adiantar? Késa. É este o legado que deixa Joana Tomás, a jornalista que esteve à frente do Secretariado Nacional da OMA durante 5 anos. Estamos a falar do braço feminino do MPLA. Hoje foi um dia de grandes emoções, de fortes emoções. Podemos reafirmar que ouviram-se canções e discursos marcados por fortes emoções e outras demonstrações que se voltam para aí mesmo. Podemos também dizer que deu para sentir o peso da responsabilidade que a OMA tem sobre esta sociedade angolana, a olhar para aquilo que são os seus desafios e o impacto que ela produz, a OMA produz sobre a nossa sociedade, quando ela tem no centro a mulher, portanto, a defesa da mulher, da família e, no fundo, da própria sociedade, porque quem comanda um lar, certamente que comanda um núcleo da nossa sociedade. E porque estamos a falar de uma das maiores organizações femininas de África, do continente africano. Dizia eu que o dia hoje foi marcado por canções, lembranças e discursos marcantes para o dia de hoje. Também posso dizer que no período da tarde foi apresentado o relatório do mandato 2021-2026. Os congressistas foram distribuídos em grupos de trabalho. O último grupo deixou a sala em instantes porque precisava de fazer alguns ajustes necessários que são feitos em eventos do género. Outros congressistas já foram para os seus aposentos, mas quem não foi ainda para o seu aposento é Esperança Pires, coordenadora adjunta da Comissão Nacional Preparatória do 8º Congresso Ordinário. Boa noite, Dona Esperança. Boa noite. Portanto, mulheres angolanas unidas para transformar os desafios em conquistas. Quais foram as razões que levaram esta comissão a eleger este lema? Este lema é um lema que reflete a força, a vitalidade, a vivacidade da mulher angolana. A mulher angolana é uma mulher que não adormece por cima das dificuldades. Ela demonstra força, vivacidade e muito orgulho do trabalho que ela faz. O grande exemplo que nós temos em Angola são as nossas mamães que acordam de manhã cedo, fazem a sua vida no mercado informal, para poderem sustentar os seus filhos, para poderem meter os seus filhos nas escolas, a estudarem. Então, este é um grande exemplo da força que a mulher angolana carrega dentro de si. E ela não se limita em apontar os problemas, em chorar por cima do leite derramado, como se diz. Ela procura a forma de dar a volta às grandes dificuldades e tocar para frente. Então, é neste contexto que surgiu o lema e também para mostrar que a vida faz-se com força, faz-se com esperança. Os problemas irão existir sempre. Agora temos é que ter capacidade para contornar esses problemas e seguir para frente. Muito obrigada, Dona Esperança. Sim. E amanhã o dia vai começar cedo? Vai sim, vai começar cedo. Hoje terminamos o dia com os grupos de trabalho
E amanhã, com as comissões de trabalho, né, tivemos 3 comissões que se dedicaram à apreciação do relatório de balanço, relatório de atividades do período 2021 a 2026. Outro grupo esteve a estudar, a fazer o reajuste dos estatutos e outro do programa de ação e tese. Amanhã teremos nas primeiras horas a comissão o processo eleitoral. Iremos eleger a futura secretária-geral da OMA e depois entraremos em plenária para vermos as resoluções que saíram dos grupos de trabalho. E à tardinha teremos a sessão solene de encerramento e assim terminamos o nosso congresso. Muito bem. Está aqui lançada a agenda de alguma forma. Dona Esperança, boa noite e bom congresso. Okay. Joana Tomás deixa assim, portanto, este cargo de secretária-geral da OMA. Vai surgir uma nova secretária-geral, portanto, que vai assumir as responsabilidades a partir de amanhã. E esta eleição deve acontecer aí por volta das 10 da manhã, portanto, ou um pouco depois disso. Logo no período da manhã já saberemos então sobre a nova secretária-geral e se calhar no final do dia já ouviremos também o seu discurso. Bom, vamos também ouvir discursos de delegações estrangeiras que vão ter aqui 1 minuto de intervenção durante este 8º conclave da Organização Feminina do MPLA. Nós vamos ficar por aqui porque o dia amanhã promete. Boa noite. Boa noite, Chiesa, e de resto a TPA vai levar-lhe as grandes incidências deste dia. Outro assunto que marca a atualidade, o ato central da celebração dos 50 anos da Polícia Nacional serviu para a reafirmação do compromisso do órgão na defesa da soberania e tranquilidade públicas. A cerimónia foi orientada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, que destacou o contributo da Polícia na manutenção da paz. São 50 anos ao serviço da nação. Uma polícia que sempre esteve presente em todos os momentos históricos do país. No Instituto de Ciências Policiais Osvaldo Serra Van Dunen, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, que presidiu o ato central, passou em revista as tropas em parada. Os 50 anos da Polícia Nacional de Angola, com elevado sentido de responsabilidade e visão estratégica, conscientes de que os desafios da segurança contemporânea exigem preparação constante, capacidade de adaptação e elevado profissionalismo. Vivemos num mundo global onde as ameaças à segurança, à estabilidade, com destaque para os crimes como o terrorismo, narcotráfico, tráfico de órgãos humanos, crime organizado, de criptomoeda, de cybercrime, desinformação, violação das nossas fronteiras, do ponto de vista das dimensões aérea, marítima e terrestre, entre outros, devem constituir desafios permanentes para a nossa Polícia Nacional. Ladeado pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Francisco Ribas, do Procurador-Geral da República e convidados, o Ministro de Estado reconheceu os feitos dos efetivos, destacando como prova as condecorações feitas pelo Presidente da República a altas figuras da Polícia Nacional. As condecorações dignificam o reconhecimento pela entrega e dedicação dos efetivos da Polícia Nacional no cumprimento do dever, bem como promovem a atração e incentivo das carreiras policiais e a dignificação dos oficiais comissários, superiores, subalternos e subchefes, bem como aos canídeos e aquinos que tenham prestado um exemplar e relevante contributo
na preservação da manutenção da segurança pública. A proteção das nossas fronteiras, a manutenção da ordem e tranquilidade públicas deve levar a polícia a manter colaboração com os órgãos de outros países, com destaque para os que fazem fronteira com Angola. O comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Francisco Ribas, garante que a Polícia Nacional continua firme na luta e defesa dos interesses do povo angolano. Reafirmamos a nossa inabalável determinação em cumprir a missão constitucional de garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas. Reconhecer o esforço, determinação, empenho, dedicação e espírito de sacrifício demonstrado por todos os efetivos da Polícia Nacional ao longo destas 5 décadas, reforçando a coesão interna, o espírito de corpo, a disciplina e o sentido de missão que caracterizam a família policial. O comandante-geral garante que, mais do que o cumprimento das missões, hoje continua-se a trabalhar cada vez mais na dignidade dos efetivos. No final, assistiu-se ao desfile das tropas em parada, os vários ramos da Polícia Nacional e os vários meios usados em várias ocasiões, mostrando assim a modernização técnica e humana da Polícia Nacional. O Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas felicitou a Polícia Nacional pela celebração hoje dos 50 anos de existência da corporação. Na sua mensagem, o Chefe de Estado destacou o papel da Polícia Nacional de Angola na garantia da ordem interna e participação nas missões para a paz no mundo. O Chefe de Estado considerou que, ao longo do tempo, a Polícia Nacional adequou-se às exigências do país. A Polícia Nacional de Angola celebra hoje, 28 de fevereiro de 2026, o 50º aniversário da sua fundação, um marco de elevada relevância na história institucional contemporânea da República de Angola e dos órgãos de defesa e segurança. Assim, por esta ocasião, em meu nome pessoal e do povo angolano, endereço calorosas felicitações a todos os homens e mulheres categorizados nas classes de comissários, oficiais superiores, subalternos e agentes que servem e protegem a nação angolana de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste. Foi em 28 de fevereiro de 1976 que, num ato de heroísmo e histórico, na sequência da proclamação da independência nacional e da fundação da Primeira República, inscreveu nos anais da sua história como o início estruturado da atividade do Corpo de Polícia Popular de Angola, no Estado angolano independente e soberano. Ao longo de 5 décadas ocorreram várias transformações para sua adequação aos cenários vigentes, mas a corporação nunca defraudou o seu papel determinante na construção e consolidação da soberania, no fortalecimento dos pilares do Estado livre e democrático e na afirmação de Angola no domínio da preservação da ordem institucional e da tranquilidade. A Polícia Nacional de Angola não apenas tem assegurado a estabilidade interna, mas também projetou a sua atuação no plano externo, cooperando ativamente com forças congêneres da região da SADC e com a Interpol, participando em missões de apoio à paz, sob a égide da Organização das Nações Unidas, dignificando o nome do país no concerto das nações. É justo reconhecer que, transcorridos 50 anos, o país tem atualmente uma Polícia Nacional com visão institucional, alicerçada na defesa dos valores, princípios e idiosincrasias do povo angolano, em consonância com as exigências de um mundo globalizado. A Polícia Nacional de Angola soube inserir-se por si só nas polícias modernas, além da tradicional manutenção da segurança e ordem pública, incorpora hoje tecnologias avançadas e inteligência, vigilância para responder aos desafios e complexidades da
contemporaneidade, realidade que impõe contínua qualificação científica e técnica do capital humano, modernização das infraestruturas e adequação permanente dos meios e equipamentos aos superiores interesses da nação. O Jubileu de Ouro que se celebra constitui, assim, muito de legítimo orgulho nacional, porquanto a existência institucional da corporação confunde-se com a própria existência de Angola como Estado, cuja trajetória histórica da instituição reflete os seus precursores e enaltece todos quantos, com dedicação, coragem, sentido patriótico e de missão, contribuíram e continuam a contribuir para o engrandecimento da atividade policial em Angola. Que o legado destes 50 anos permaneça firmemente e perene, orientado pelos interesses supremos da pátria, focado na preservação da soberania e da independência nacionais, promovendo um ambiente seguro e estável para o funcionamento das instituições, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico e garantindo o pleno exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos nos termos da Constituição da República de Angola. Na prossecução do seu lema, pela ordem e pela paz ao serviço da nação, renovamos votos de contínuo êxito e crescente modernização institucional. Bem-haja a Polícia Nacional de Angola. O Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Manuel Gonçalves Lourenço. Seguimos com outras notícias. O embaixador de Angola no Quênia e representante permanente junto dos dois programas das Nações Unidas, nomeadamente o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, Habitat, e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o NEP, ambos sediados em Nairobi, foi recebido no Palácio de Entebbe, Kampala, pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni, a quem apresentou as cartas que o acreditam como embaixador de Angola no Uganda, na qualidade de não residente. Na cerimónia, o embaixador, Mário de Azevedo Constantino, apresentou as saudações do Presidente da República, João Lourenço, enfatizando os laços históricos e de amizade que unem as duas nações e a hospitalidade que caracteriza o povo ugandês. Na ocasião, o diplomata angolano sublinhou a importância do aprofundamento das relações de cooperação bilateral mutuamente vantajosas. O plenário do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público esteve reunido sob a direção do seu presidente na sua terceira sessão extraordinária do quarto ano do quinto mandato e tomou as seguintes deliberações: aprovação do regulamento para a eleição dos candidatos a Procurador-Geral da República, aprovação em definitivo do regulamento para a eleição dos candidatos a Procurador-Geral da República, publicar no Diário da República, Jornal de Angola, Portal da Comunicação da Procuradoria-Geral da República e vitrina do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, e também aprovou o calendário eleitoral. E a seguir vamos ter o espaço de análise, o espaço habitual, com o Dr. Joaquim Jaime. Até já. E é agora mesmo, o Dr. Joaquim Jaime já está aqui em direto. Boa noite. Boa noite, Volto a cumprimentar-lhe. Obrigado. Doutor, o Papa Leão XIV visita Angola a partir de 18 de abril, durante 4 dias. Vai estar em Luanda, Mochima e também em Saurim. Para já, o país volta a fazer história, olhando para as visitas de outros chefes da Igreja Católica, portanto, a Angola. Boa noite, nossos telespectadores. De facto, é o terceiro Papa que nos visita.
depois do João Paulo II, o Bento XVI e agora Leão XIV. É uma reafirmação das relações que existem entre o território angolano e depois a República de Angola e a Santa Sé. Recordamos-nos que no século XVI, Angola, por via do Reino do Congo, fundou o primeiro reino cristão a sul. São relações que já duram ali mais de 5 séculos, desde a chegada dos primeiros missionários católicos em 1491, e em 1608 foi acreditado como representante do Reino do Congo o Dom Antônio Manuel Nsaku, o Nevunda, o Negrita, depois de ter sido nomeado em 1604. São relações históricas que existem entre Angola e o Vaticano. Portanto, a vinda do terceiro Papa Angola representa justamente isso, a importância que a Igreja Católica dá às suas relações com Angola. Foi um território fundamental para a evangelização, não só da África Austral, mas do continente africano como um todo. Portanto, é uma visita do Santo Padre e um reforço, uma aproximação muito grande entre os cristãos católicos em Angola e a sua entidade máxima, e que também é um chefe de Estado. O que é que pode mudar nas relações entre Angola e o Vaticano? É um reforço. As relações entre Angola e o Vaticano são sólidas. Por isso é que fizemos essa retrospectiva histórica que já resulta do século XV, poucos anos depois da chegada dos portugueses. Em 1491 estava a chegar aqui uma delegação missionária católica, as relações estabelecidas entre o Reino do Congo e o Vaticano, já na perspectiva de haver relações autónomas que não pudessem depender da coroa portuguesa, o estabelecimento de relações diretas entre o Reino do Congo, do qual herdamos essa relação com o Vaticano. Então, sempre tivemos essas relações privilegiadas, de muita proximidade. Depois de 75, em 97, então, oficialmente o estabelecimento da Anunciatura Apostólica em Angola, e em 2009, então, a celebração de um acordo muito amplo entre a Santa Sé e o governo de Angola. Portanto, a vinda do Papa é o reforço dessas relações, a reafirmação da importância de Angola e a confiança que existe entre o governo angolano e a Santa Sé. Entretanto, os apelos de sensibilização já se multiplicam para um acolhimento à medida do que os angolanos bem sabem fazer. Exato, somos um país essencialmente cristão, de maioria católica, um povo muito devoto, e temos certeza que os cristãos católicos vão poder então receber com toda a pompa e circunstância a sua entidade máxima, e por ser também um chefe de Estado, o governo angolano está mobilizado para poder cumprir com a sua outra dimensão nas relações entre os dois Estados, entre Angola e a Santa Sé. Há efetivamente um roteiro bastante recheado, com o encontro com o Presidente da República, as autoridades eclesiásticas, a sociedade civil, a comunidade religiosa em Angola. É um leque de atividade bastante apetrechado, melhor nessas 3 províncias, Luanda, Icolubengo e Saurimo, com o ponto mais alto, a missa que será celebrada então na Basílica da Mushima, no Icolubengo. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos e Israel decidiram atacar nas últimas horas o Irão. Notícias acabadas de chegar, Israel confirma a morte de Ali Khamenei. Já ouviu? A essa altura há muitas informações desencontradas, entre elas
Temos conhecimento que foi destruído completamente a residência de Ali Khamenei, mas os iranianos já haviam subtraído Ali Khamenei com algum tempo de antecedência. Para um lugar supostamente seguro. Sim, porque a agência Farsi hoje disse que o presidente iraniano, Ali Khamenei, estavam vivos, mas teremos que confirmar, porque é muito cedo, há muita contra-informação também entre as partes beligerantes. Um dos objetivos era efetivamente a eliminação física de Ali Khamenei, de modo a remover a entidade religiosa máxima, que é no fim do dia o efetivo chefe de Estado, né, o líder supremo iraniano. Mas temos ainda de confirmar, porque também já haviam circulado as notícias sobre a morte do ministro da Defesa israelense, que também depois veio a ser desmentido. Eu penso que essa altura ainda é muito cedo, que é para podermos saber efetivamente quem morreu de um lado e de outro. Há confirmação efetivamente de baixas muito grandes da parte iraniana, porque foi bombardeado a sede dos serviços secretos, ou também bombardeou-se uma escola. E também da parte americana, doutor. Sim, Donald Trump hoje confirmou, sim, já admitiu haver baixas do lado dos americanos. Sim, já. E era de se esperar. O que surpreendeu muita gente foi a capacidade do Irão poder responder em múltiplas frentes em simultâneo. Todos os países na região que têm bases militares norte-americanas, todos eles foram atacados. Desde o Iraque, Israel, o Iêmen, o Kuwait, Dubai, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, todos eles foram atacados. E também prometeu-se atacar os interesses energéticos das empresas norte-americanas na região. O Irão disse que vai atacar também todos esses interesses econômicos norte-americanos. De fato, foi um grande erro de cálculo, mas percebe-se exatamente as motivações que levam tanto Donald Trump e Benjamin Netanyahu a iniciar esse conflito. Trump precisa desviar as atenções para a divulgação dos ficheiros de Jeffrey Epstein nos Estados Unidos da América, onde o nome dela aparece N vezes, e de um conjunto de políticos na Europa, no Médio Oriente. Ele precisa efetivamente distrair a população norte-americana, porque está aí as eleições intercalares com riscos de perder a maioria que tem na dimensão legislativa norte-americana. Precisa também do apoio do eleitorado latino, por essa razão é que está com aquela situação em Cuba, e Netanyahu precisa sobreviver politicamente. Então, ambos precisam desta guerra para fins políticos, porque, se nos recordarmos, há mais de 30 anos que Netanyahu diz duas coisas. O Irão está a semanas de conseguir uma arma nuclear. Depois diz, o Irão está a horas, desde 92 que Netanyahu faz esse discurso, e ele sempre usa essa perspectiva em nome dos seus interesses políticos. Portanto, era de esperar que Netanyahu e Trump coordenassem efetivamente esse ataque, porque ambos precisam sobreviver politicamente. Dr. Joaquim Jaime, agradeço-lhe por este momento. Boa noite e até para a semana. Até para a semana. Nós vamos fazer aqui a primeira pausa. Depois do intervalo, voltamos com outras notícias não menos importantes. Até já. Entrevista. E o espaço entrevista de hoje é com uma jovem mulher, nascida aqui em Luanda há pouco mais de 3 décadas. Como muitas na sua idade, é responsável pelo lar, casada e é formada em Psicologia na opção clínica aqui no país. A convidada de hoje é oradora, motivacional, também mentora de alguns projetos sociais, é professora universitária, está envolvida em vários programas ligados à saúde, em vários ângulos e em plataformas digitais. Sobre tudo isso, vai falar-nos na primeira pessoa. Delma Soraya Minguez Figueira dos Santos está aqui hoje em direto para o Telejornal. Boa noite. Boa noite, é um prazer cá estar. Muito obrigada pelo convite. Boa noite lá para os telespectadores. Sim, senhora. Seja muito bem-vinda a este espaço. Um dos seus... primeiro ia começar. Preocupa-se muito
com a percepção humana, com os problemas, as relações entre pessoas, o estado de espírito e o seu atendimento. É por isso que escolheu ser psicóloga clínica? Eu tinha dito que a psicologia escolheu-me a mim, principalmente a opção clínica. Para mim não existe vida sem sanidade mental e é um desafio que todos os dias eu olho e digo para mim mesma, valeu a pena ter mergulhado neste mundo, valeu a pena ter recebido tantas satisfações quando eu vejo pacientes e não só que lutam todos os dias para poder sair da sua dificuldade mental. Então, ser auxiliadora dos mesmos para mim é uma dádiva. Disse-me que é uma pessoa muito preocupada com a questão da sanidade mental e sei que um dos seus focos está justamente direcionado à saúde mental, com ações gratuitas. Quer falar-nos um pouco do projeto, por exemplo, do projeto Tudo pela Saúde Mental? Posso sim. O projeto Tudo pela Saúde Mental nasce com o nome Madrinha, porque de uma forma ou de outra eu sempre quis trabalhar dentro da saúde mental, mas não associando o meu ramo profissional. Por quê? Porque ainda há um tabu quando fala-se da psicologia. A ideia é fazer com que as pessoas lá fora conhecem a psicologia, mas também podem acreditar naquilo que é a sua crença de realidade. Então, juntou-se o útil e o agradável. Eu disse, pronto, vou criar o personagem Madrinha dos Afilhados, que muitas das vezes chegam para o consultor e dizem assim, a Madrinha dos Afilhados é a doutora Delma? Eu digo, sim, só. Então, juntando o útil e o agradável, teve esta particularidade, trabalhando com palestras de forma gratuita, tanto em vários campos sociais, como igrejas, hospitais, de uma forma ou de outra, acaba assim por contribuir naquilo que são os temas. Então, quanto seres humanos, sei que nós temos todos uma responsabilidade de contribuir para o outro. E trazer a saúde mental fez-me então fazer com que eu pudesse contribuir para aquilo que é a nossa sociedade. E esta madrinha presta-me acompanhamento, não é verdade? Sobretudo até nas redes sociais. Como é que tem sido a interação com as pessoas? Olha, este é um lado que tem sido um desafio. Porquê? Porque é aqui onde eu tenho que lutar contra a ciência e o cristianismo, por incrível que pareça. Porque quanto a madrinha, e para quem acompanha a página da madrinha vai perceber que a madrinha recebe situações que no fórum psicológico podemos considerar como um transtorno da personalidade, um transtorno mental, mas no fórum espiritual vai olhar para certas situações e dizer como é que é possível, isso existe, será que é verídico? Até então eu também tinha dúvida de acreditar em certas coisas que eu via e ouvia. E eu fiquei assim, pronto, como é que eu vou juntar isso? A ciência é totalmente oposto dessa particularidade. Então eu digo assim, quanto madrinha, vou ter auxílio aqui a agradecer aos líderes religiosos que me têm ajudado muito. Eu falo do reverendo Sebastião Francisco, que tem pegado muitos casos que não são do fórum científico, que tem auxiliado também o pastor Mulunga Salomão Velinga e o pastor Lopes Sequeira, que são pessoas que trabalham comigo dentro da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, e também a Madre Maria Joaquina dentro da Igreja Católica, que me tem ajudado muito para situações do género. Disse-nos que tem-se deparado com muitos problemas ligados a transtornos mentais. Ali em off, em instantes, falou-nos do aumento de casos, por exemplo, de esquizofrenia em adultos. Há alguma razão especial para Olha, dentro da nossa estimativa atual, nós vamos ver que uma das causas que tem feito com que este transtorno tenha aumentado, estamos a falar sobre o uso de substância psicoativa, principalmente as não ilícitas, como a cannabis, que usa-se muito na idade intermédia. Estamos a falar sobre adolescentes, crianças, inclusive, até a vida adulta. Automaticamente, essas substâncias psicoativas vão fazer alguma alteração no comportamento cognitivo, físico do indivíduo, alterando assim o seu funcionamento normal. Automaticamente, o uso excessivo dessas substâncias, e não só já aqui reprovar, que não há necessidade de ser excessivo, a necessidade de não fazer o uso, acaba assim por comprometer aquilo que é a sanidade mental dos adolescentes até a fase adulta. Vamos aqui analisar. Um adolescente começa a fazer
esse uso aí aos 12 anos, está já a mutilar aquilo que é a sua fase crescida. Ao ter 17, 18 anos já começa assim a apresentar os distúrbios do fono mental. Trabalha bastante com comunidades desfavorecidas, sobretudo mulheres zungueiras, mulheres vítimas de violência doméstica, um assunto tão potencializado nos dias de hoje na nossa sociedade. Como é que lida com estas pessoas? Como é que lida com estes problemas? A página da madrinha aparece sempre alguém para poder auxiliar. Temos aí afiliados meus, que eu digo assim, do Fórum Jurídico, porque nós estamos a falar sobre uma causa psicológica, a violência doméstica é um crime. E muitas das vezes essas mulheres não sabem onde encaminhar-se, não sabem como começar uma denúncia. Aí agradecer aos meus parceiros, ao Dr. Domingos Vicente, que tem ajudado muito, que é do ramo de direito, é advogado e que auxilia muito as minhas afiliadas. Depois do encaminhamento jurídico, então, a madrinha vai auxiliar ao acompanhamento psicológico, porque muitas delas já vêm com traumas daquilo que é o abuso percorrido durante esses relacionamentos conturbados. Então é importante que elas tenham um acompanhamento para poder depois se enquadrar naquilo que é o modo social, porque estamos a falar de uma particularidade que vai afetar não só o lado físico da pessoa, afeta até o financeiro, afeta o espiritual, e é preciso sim trabalhar com essas mulheres para que elas entendam que não é o fim, não é uma decisão que elas decidiram viver. Doutora Delma dos Santos, considera-se uma promessa para o desenvolvimento dos jovens em Angola? Muito, muito considero-me, e tem sido uma grande gratidão ter que lidar com essa particularidade social, e eu agradeço o apoio do Estado, que tem olhado muito para mim. Sente-se profissionalmente realizada? Ainda falta, ainda falta. Estou aí a lutar, não é? Para dar continuidade ao mestrado. Então, penso que vou me sentir quando chegar em alguns outros patamares que eu ainda preciso ter dentro do campo profissional, académico principalmente. Doutora Delma, foi um gosto tê-la aqui, conhecer um bocadinho mais da sua atividade diária, da sua atividade profissional, e se calhar vamos conversar em próximas oportunidades. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar consigo. Obrigada. Boa noite, felicidades. Obrigada. Nós seguimos, olhamos agora para o estado do tempo no país e as temperaturas em todas as províncias. Voltamos a fazer mais uma pausa, a última deste jornal. Até já. Entramos já para a terceira e última parte do telejornal. O Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 5,70% no quarto trimestre de 2025, comparativamente ao quarto trimestre de 2024. Na passagem do terceiro trimestre de 2025 para o quarto de 2025, considerando a série com um ajuste sazonal, o PIB cresceu 1,86%. E, por sua vez, o PIB anual registrou um crescimento na ordem de 3,13%. Do ponto de vista da estrutura da economia angolana, o setor petrolífero registrou uma contração de 1,21% comparativamente ao período homólogo, ao passo que o setor não petrolífero registrou um crescimento de 7,34%.
No quarto trimestre de 2025, em relação ao terceiro trimestre de 2024, as maiores variações foram registadas nas atividades de informação e comunicação, com 14,46%, serviços de alojamento e restauração, com 13,73%, extração de diamantes, com 7,93%, outros serviços, com 6,21%. As demais atividades tiveram variações inferiores a 6%. As principais atividades que contribuíram positivamente para a variação do PIB no quarto trimestre de 2025, quando comparada ao terceiro trimestre de 2024, foram os outros serviços, com 0,318 ponto percentual. Comércio e reparação de veículos, com 0,219 ponto percentual. Informação e comunicação, com 0,208 ponto percentual. E os transportes e armazenagem, com 0,202 ponto percentual. Quando comparado com o igual período do ano anterior, o PIB cresceu 5,70% no último trimestre de 2025. Dentre as atividades com maior variação, destacam-se as seguintes: informação e comunicação, que registrou um aumento de 65,67%. Serviços de alojamento e restauração, com 18%. Indústria transformadora, com um crescimento de 16,46%. Outros serviços, com 12,46%. O PIB acumulado do ano do primeiro ao quarto trimestre de 2025 cresceu 3,13% em relação a igual período de 2024. Esta variação deve-se, fundamentalmente, às atividades de informação e comunicação, com uma variação de 50,52%, outros serviços com 9,66%, extração de diamantes com 8,38%, produtos da indústria transformadora com 8,1%. O desporto também marca presença aqui no telejornal. No basquetebol, Angola volta a entrar em campo esta noite após derrotar a equipa do Uganda na primeira jornada. Os angolanos entram em campo para jogar com o Egito, que está mordido, passa a expressão, após ter perdido o primeiro jogo diante do Mali. A jogar em casa, os egípcios vão ter a ajuda do público, naturalmente, a seu favor, e por isso vão tentar surpreender a seleção angolana. Por sua vez, o combinado nacional entra como favorito, sendo que é a seleção atual detentora do título do continente africano, além de todo o histórico que carrega na sua trajetória, sem similar a nível da África. Angola e Egito medem forças esta noite, quando forem 22 horas para a segunda jornada do Grupo D de apuramento ao Mundial do Qatar, que se disputa no próximo ano. Ora, estamos praticamente a finalizar esta edição do telejornal. Não nos despedimos sem antes deixar o convite de sempre. Hoje é sábado, dia do programa Pontos nos Is, que hoje traz mais uma questão relativa à geopolítica mundial. Vamos falar do ataque nas últimas horas dos Estados Unidos e Israel, portanto, ao Irão. O espaço que terá a condução do jornalista Wilson Chinavi. Da nossa parte é tudo. Desejo-lhe boa noite, descanse bem, até ao próximo sábado. Boa noite.